com a Carminha. Nós vamos abordar um tema relacionado ao ser humano, que acredito que são perguntas profundas que eventualmente qualquer ser humano em algum momento se pergunta ou passa por uma situação onde essa questão passa a ser uma questão importante. Nós vamos falar um pouco aqui sobre o significado de dor e de sofrimento no ser humano. Carminha, tudo bem? Eu tô ótima, Marcinho. Tá bom. Primeiro eu quero dizer que é um prazer, né? Ter sido convidada. E assim, é um tema muito instigante, né? Porque a dor é, igual você falou, essas duas palavras, e aí elas passam, no meu ponto de vista, elas passam por sentimentos, dor e sofrimento, elas se misturam, né? Elas não têm uma linha tênue só que separa elas. Você já viveu ou acompanhou de perto alguma situação de sofrimento que por acaso mudou a sua forma de enxergar sua vida, ou espiritual foi afetada de alguma forma? Uma não, foram 3 situações seguidas em 6 anos que fizeram a minha vida mudar completamente. Primeiro foi a perda de uma pessoa muito importante para mim, que eu conheci na adolescência. O primeiro amor, o amor da vida, né? Então vai ser o companheiro eterno, né? Até quando a morte nos separe, etc. E uma perda muito repentina, né? Então isso me marcou muito. Acabou. Em 2 segundos, acabou. Simplesmente acabou. Não tem mais volta. Aí depois veio, minha mãe já tinha uma doença que a gente entendia que tinha alguma perspectiva de tratamento. Aí 2 anos depois, minha mãe morre de uma doença degenerativa. 2 anos depois, o meu pai morre de outra doença degenerativa. Eu lembro que eu briguei completamente com Deus, com a divindade. Eu briguei, eu tinha raiva. E fiquei anos me perguntando, o que eu faço com esse sentimento que está aqui dentro do meu coração e que não vai embora? Ele não vai ser enterrado com 7 palmos de terra. E aí depois entra a perda materna, ela também é muito significativa, ela é muito dolorida. O que eu posso te dizer, Marcinho, que é a questão assim, que eu te falo que é a dor com o sofrimento. Que para mim isso são distintos, entendeu? A dor tem um significado, o sofrimento tem outro. Hoje, já dessa distância, uma distância segura, vamos dizer assim, você consegue elaborar algum motivo especial? Por que sentir dor? Por que sentir o sofrimento? Você consegue entender? Teve algum impacto na sua vida? Tudo que você passou, você acha que isso te levou a algum lugar que você não chegaria se não tivesse passado por isso? Eu fiquei um tempo brigada com esse divino. Mas enquanto eu fiquei perguntando por quê? Por que eu? Por que? Entendeu? Isso só foi aprofundando, aí que eu te falo, o sofrimento. Porque a dor, ela é física. A dor é física, dói o coração. Você perde completamente o sossego do coração e aquilo bate, dói mesmo, é físico. Depois, quando você tem esse tempo que a coisa vai... Porque o dia a dia ela vai dando o tempo, quando tem aqueles clichês, o tempo é o melhor remédio, ele é o melhor remédio. Entendeu? Não quer dizer que isso vai sumir, o fato vai sumir da sua vida, não. Mas ele vai te ajudar a perceber. Por exemplo, eu tenho um amigo que virou para mim e falou assim, quando eu já estava lá, já há um tempo, ele falou assim, eu não saía de casa, tinha uma série de coisas, ele falava assim comigo, volta, vai na padaria comprar pão, vai na farmácia. Por quê? Para você poder ver que a vida estava, que ela continua, aquela coisa. Eu escrevi uma frase no meu espelho que isso vai acontecer na minha vida.
que é a fé remove as montanhas. E aí foi quando eu comecei a voltar a acreditar, e algo em mim começou assim, eu até emociono, porque algo em mim foi fortalecendo tanto o meu ser e não deixava eu ficar só no mental, sabe, assim, só no mental, assim, porque o grande diabinho nosso, todo mundo fala do inferno, é a mente. Ela cria realidades que não é a realidade real. Ela cria situações que não é a realidade. Quando você olha e começa a ver a realidade, aí você começa a ter ação. E que foi para onde eu fui mudando. Porque o sofrimento, que é diferente da dor, a dor vai passando devagarzinho, e aí entra o sofrimento. E se você continua perguntando o porquê, isso não te leva a lugar nenhum, mas você, quando começa a perceber que a fé remove montanha e você começa a ter uma única questão: como eu vou mudar essa situação? Porque se veio para mim, é porque eu tenho que ter a força suficiente, porque eu tenho a força suficiente, e aqui dentro tem uma luz, tem um espírito que vai me dar força e que vai me reerguer. Eu já gostava de esporte, aí eu fui para o esporte, e aquela frase, a fé move montanha, eu virei montanhista, porque eu achava que se eu fizesse cume, eu ia estar mais perto de Deus novamente. Você viu isso acontecer com você de uma maneira incrível. Quando você olha agora para uma outra pessoa que está passando por algum problema, seja sofrimento ou dor, você acha que pode dessa situação sair algum bem? O que fica para mim, Marcinho, é que nada acontece por acaso com ninguém. Tudo tem um fundo de aprendizado. Se você ficar batendo na tecla que aquilo ali veio para se vitimizar com a situação, realmente ela vai te jogar para baixo e muita gente desiste. Eu vejo muita gente desistindo. Que nada é por acaso nessa vida. A vida me mostrou que de uma perda, entendeu? Eu consegui sair de uma dor, de um sofrimento, que isso me deu uma força. E esses fatos é que me deram força para me sair da minha zona de conforto e construir a minha vida e caminhar. Partiu de algo, entre aspas, que as pessoas julgam que é negativo. Mas eu só vim a compreender isso muitos anos depois. Então é isso que a vida me ensinou com essas perdas todas, que na realidade é o que eu te falei. Me fortaleceram de alguma forma, mas como eu não sei. O mesmo fogo que queima é o fogo que aquece, né? Que tira o frio, né? E você tem N exemplos assim na vida, né? Isso é muito bacana. Imagina, por exemplo, a situação onde uma criança ou um adolescente sofre um acidente e é morta aos seus 7 anos de idade, ou é diagnosticada com câncer. Quando você vê uma situação dessa, como é que você enquadra isso? Assim? Você imagina que isso pode ter algum significado? Como será? Como que é possível entender algo dessa magnitude? Né? Tem o princípio da razão suficiente, que prega que esse mundo que a gente vive é o melhor universo possível, que o mal que ocorre é um mal necessário para que o bem possa aparecer de uma outra forma, que a gente não entende. Porque se fosse tudo só bom, tudo bem o tempo inteiro, sem sofrimento, sem a dor, todo mundo super bem, onde que está o livre-arbítrio? Aonde que nasce as escolhas? Compaixão. São reflexões fortes e difíceis. Eu não sei se você já refletiu sobre isso. Eu já refleti um pouco assim, Márcio, no sentido de, assim, a situação vem para uma pessoa, mas o aprendizado é muito maior para quem está em volta daquele ser. Sabe, igual você está falando da criança, né? É injustificável. Você vê uma criança sofrendo,
seja lá por que for. Você fala assim, o inocente, nada é por acaso. Se veio, talvez aquele ser, ele está ali de passagem. Ele está ali para ensinar algo maior. Eu acho que nada é em vão, entendeu? Nenhum sofrimento é em vão. Ele teve uma intercorrência, não sei se foi uma isquemia, foi para o hospital e foi salvo por intervenção médica. Saiu, agradeceu a Deus, que no caso era uma pessoa crente. 2 dias depois, foi enterrar a sobrinha que tinha sido atropelada, sobrinha de 12 anos de idade. Eu agradecer a Deus, eu não posso agradecer. Minha sobrinha, estou enterrando, como é isso, né? Como é isso? Como entender isso? Eu gosto muito daquela médica, Ana Cláudia, que trabalha com a morte, né? E ela dá o suporte para as pessoas que estão se desligando. E ela atende, inclusive, crianças. Ela chegou no leito de um menininho, né? Já estava se desligando e tal, os pais ali. E que aí ela perguntou para ele, assim, que coisa... Porque o menino sorria, estava ali, já partindo, todo deteriorado, assim, que era uma doença degenerativa e tal. E ela falava assim, mas qual que é o seu sentimento? Ele virou para ela, por isso que assim, é difícil saber, que ele virou para ela e falou assim, é tão bom sentir essa paz no coração. Eu lembro, Marcinho, que a minha grande mudança foi quando eu desassosseguei o meu coração. Porque o meu coração era desassossegado, velho. Mas era desassossegado. Eu já tive vontade de partir, eu já tive vontade de fazer besteira. Aí quando eu consegui assossegar o meu coração, que é essa paz. Quando você consegue ter paz no coração, cara, eu não sei, você olha, o sol tá nascendo, cara, você dá um valor para isso. Eu desço aqui de manhã, eu olho o sol, eu falo, não, ele entrando aqui dentro de mim, eu falo, meu Deus, é muito obrigado. Você imagina esse menino no leito de morte, vira para a médica e fala assim... Quer dizer, pode ter alguma coisa operando nele ali que a gente não tem conhecimento. Ô, Márcio, para mim é o que eu tô te falando, eu não sei que você acredita, mas para mim, velho, tem algo maior que nos conduz. Mas então você acredita em algo maior, uma mente organizadora que, mesmo a despeito do sofrimento, da dor, esteja organizando, orquestrando, fazendo com que as coisas aconteçam de maneira a fluir para algum lugar. Eu acredito que existe algo maior e para mim chama-se uma energia divina. Tudo bem. E a última pergunta que eu te fazer é o seguinte, o que você teria para dizer? Estão sentindo de alguma forma dor ou sofrimento nas suas vidas? Você teria alguma coisa assim nas suas visões que poderia talvez fazê-las refletir um pouco? É difícil, é duro o dia a dia, mas não desista. Não desista. Não desista porque a vida requer coragem, a gente tem algo maior nos conduzindo, você não vai, sabe, assim, o sofrimento ele não é eterno, o tempo, se você entender ele, tempo de entendimento daquele sofrimento, daquela dor, é de cada um. Então, eu só digo isso, não desista, porque não é isso que nós viemos viver aqui. Nós viemos viver aqui a vida. E é um privilégio se acordar todos os dias. Porque se você não tiver paz no seu coração, cara, você não consegue dar nenhum passo. Camille, muito obrigado pelo seu tempo. Ô, Marcinho, a honra. A honra. Mesmo. Obrigado, Marcinho, pela oportunidade, né? Assim, eu acho que falar um pouco sobre um tema desse tão delicado, as pessoas evitam muito falar sobre dor e sofrimento e
vale a pena a gente refletir, nem que for ali com seus botões de noite, assentadinho, depois pega um caderninho, escreve o que veio, principalmente o que o seu coração está te dizendo. Eu acredito muito na intuição. Então, põe no papel. Se não quer verbalizar, põe no papel o que está sentindo, eu acho que é mais importante. Obrigada, Márcio.